Olá, povo de Deus, segunda-feira, 11 de setembro de 2023, 23ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Colossenses 1, 24 a 2, 3 e Lucas 6, de 6 a 11. Irmãos, alegro-me de tudo o que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. A ela eu sirvo exercendo o cargo que Deus me confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude. O mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A estes Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério. A presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos, admoestando a todos e ensinando a todos com toda a sabedoria para a todos tornar perfeitos em união com Cristo. Para isso eu me esforço com todo o empenho, sustentado pela sua força que em mim opera. Quero, pois, que saibais que luta difícil sustento por vós, pelos fiéis de Laodiceia e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente, para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade, para que eles cheguem a entender profunda e plenamente o mistério de Deus Pai e de Cristo Jesus, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo retoma um tema caro à sua teologia, que é definir a igreja como corpo de Cristo. Portanto, os colossenses, cuja maioria tinha vindo do paganismo, agora fazem parte do corpo de Cristo. Era muito comum nas primeiras comunidades a intromissão de falsos mestres, introduzindo falsas doutrinas. Havia alguns deles que diziam que a missão realizada por Cristo estava incompleta. Paulo não admite isso e diz que se há o que completar a obra de Cristo, é o que podemos fazer no nosso corpo, sofrendo aflições como ele. Essa carta atribuída ao apóstolo remonta ao período em que ele estava na prisão, padecendo tribulações de toda ordem. Porém, ele não está reclamando de sua situação, mas apresentando-a como modelo. Os colossenses, assim como os cristãos de Laodiceia, não conheciam pessoalmente Paulo, pois essas comunidades foram fundadas e animadas por Epáfras, amigo querido e do coração do apóstolo. Ainda assim, ele diz que sofre por todos para que se mantenham perseverantes no amor a Cristo, para que cheguem plenamente ao conhecimento do mistério do ser cristão no dia a dia. Lucas 6, de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia aí um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou, ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus.
O que é preferível ao sábado, fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou perdê-la? Esta questão Jesus apresenta para os adeptos fundamentalistas da lei de Israel. Mais uma vez, Jesus está às voltas com uma das prerrogativas centrais da lei judaica, o respeito pela lei do sábado. É bom que se diga, Jesus não condenava a lei do sábado, que ele também observava, mas punha em questão a maneira como os judeus a tratavam. Pela pergunta de Jesus, se pode deduzir que para ele a defesa da vida estava acima de tudo e de todos. A vida em primeiro lugar. Qual a função da lei, se não nos educar no exercício da liberdade? O que passa disso pode deturpar o sentido da lei, que passa a ser usada como meio de escravização do ser humano. Hoje, um dos problemas mais agudos da nossa sociedade é o sistema jurídico e penal brasileiro. Temos quase 1 milhão de encarcerados e metade destes aguardam julgamento. Não tem pena definida. Além disso, o judiciário deveria ter vergonha quando sabe que um ditado popular é repetido à exaustão por diversos cidadãos e cidadãs, que a lei no país existe para os pretos, prostitutas e ladrões de pequenos roubos, sobretudo quando são pobres. Quando o rico é preso, logo paga a fiança e é liberado, enquanto o pobre fica à mercê da defesa da parte do poder público, que trata, na grande maioria das vezes, os casos com desprezo e morosidade. Vivemos um momento em que um órgão do Poder Judiciário, o STF, vive em evidência e é criticado por uns, louvado por outros. Porém, não se percebe a ação capilar do Poder Judiciário realizada por juízes, procuradores, desembargadores e homens do direito. É preciso ficar atento à microfísica do poder, pois as ações macros podem obscurecer nossa visão sobre onde esse poder se enraiza e interfere no dia a dia dos cidadãos e cidadãs. Jesus, com sua prática libertadora, quis dar sentido novo à lei, colocando em primeiro lugar a vida, a defesa dos direitos de todos, os cidadãos e cidadãs, terem acesso aos meios que lhes garantisse vida plena, mesmo que para isso fosse preciso afrontar a lei. A hipocrisia do magistrado também é histórica. Frente à prática libertadora de Jesus, eles se encheram de raiva e queriam matá-lo. A vida acima da lei. Um beijo no seu coração.